A gente tá com uma trilha diferente agora aqui na Band News. É a trilha da nossa transmissão esportiva, né? Da jornada esportiva da Band News FM, porque ontem foi um dia de muitas emoções, retomada do Campeonato Brasileiro, e bota emoção nisso, né, Fábio França? Porque até o momento do jogo a gente ficou na dúvida ali sobre qual partida transmitir aqui na Band News FM. Bom dia pra você, conta pra gente essa história. Na verdade, foi para além do momento do jogo, né, Carla? Bom dia para você, Sheila, Megali, bom dia a todos que nos escutam e nos veem nesse instante. Foi para além do momento do jogo, né? Um fato absolutamente lamentável, constrangedor, para dizer o mínimo, proporcionado principalmente pela CBF. Então a gente vai resumir a história. É claro que vocês já falaram mais cedo, eu estou na escuta desde o início do jornal. Claro que vocês já falaram mais cedo a respeito desse assunto. Então, para resumir a história, né, o protocolo da CBF para a disputa do Campeonato Brasileiro prevê a testagem dos jogadores 2 dias antes de cada partida. Então, o São Paulo foi testado na quinta-feira, o elenco do São Paulo foi todo testado para o coronavírus na quinta-feira, e o elenco do Goiás também foi testado na quinta-feira. Houve um problema no acondicionamento desses testes dos jogadores do Goiás, do armazenamento desse material colhido. Então, o laboratório responsável entrou em contato com o Goiás e disse que foi prometido ao Goiás que esses resultados sairiam até sábado, o que de fato não aconteceu. Os resultados dos testes dos jogadores do Goiás saíram apenas no domingo pela manhã, ali por volta das 9h30, 10 horas da manhã, o Goiás ficou sabendo desses resultados. E, para espanto de todos, em Goiânia, 10 jogadores inscritos para a partida, 23 foram testados, 10 desses 23 estavam infectados com coronavírus, ou seja, sobraram apenas 13 jogadores, número insuficiente ali para compor o banco de reservas. Daria para ter jogo de acordo com a regra do futebol? Daria. Né? Com 7 jogadores em campo, você joga uma partida de futebol oficialmente. Só que o bom senso manda que, num jogo de um campeonato tão importante, Série A do Campeonato Brasileiro, haja pelo menos um número razoável de jogadores também no banco de reservas. Goiás começou uma correria para tentar buscar jogadores do time juvenil, do time júnior, jogadores que tinham sido dispensados porque não estavam na lista prévia para aquela partida, mas também já não estavam mais concentrados. Alguns tinham ido visitar os pais, em outra cidade fora de Goiânia, e mais, esses jogadores que estavam fora não tinham sido testados, então certamente não poderiam entrar em campo. Mas ainda assim, a correria desses jogadores seriam falsos positivos às 4 horas, e só então às 4 ontem na transmissão da Band News FM à tarde, e a gente veio trazendo as informações, claro, para os nossos ouvintes. O repórter Edson Júnior estava no estádio e, claro, foi apurando as informações em tempo absolutamente real. A gente tem, inclusive, um trecho da entrevista que ele fez com o presidente da Federação Goiana de Futebol no exato momento em que a partida foi suspensa. O jogo está suspenso. Estamos ao vivo com o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pita. Presidente, suspenso o jogo? Suspenso o jogo por decisão do presidente do STJD. E que resolução a gente tem de agora para frente? O que pode acontecer? Não, aguardar. O jogo do STJD deu a decisão, não traz nenhum prejuízo. A CBF deve avaliar a nova data e vem uma nova preocupação aí em relação a como é que vai ser conduzido agora, porque se esses 10 jogadores do Goiás positivos conviver aí com os outros atletas, já temos que nos preocupar com como vai ser a condição do Goiás poder entrar em campo na quarta-feira, porque possivelmente esses 10 vão continuar e em virtude desse contato que tiver, pode ser que outros jogadores também acabam testando positivo. Então tem que ter bastante cautela em relação aos próximos jogos. E esse é um problema, né, Carla, Sheila, Megali, esse é um problema do protocolo estabelecido pela CBF que talvez não haja muita solução. Existe um vácuo já previsto no protocolo, um gap importante, porque para explicar para o ouvinte, como eu disse no início, os jogadores são testados 2 dias antes de cada partida. Então, para um jogo no domingo, os jogadores são testados na quinta-feira. Esses resultados saem apenas no sábado. Só que existe a sexta-feira, o vácuo é a sexta-feira, que é um dia de treinamento normal, um dia de convivência normal e um dia de concentração conjunta para todos esses jogadores. Então, um jogador que eventualmente foi testado positivo na quinta-feira e só vai saber desse resultado no sábado, pode ter, claro, infectado um jogador que eventualmente testou negativo na quinta, foi contaminado na sexta, mas no sábado o exame dele vai dar negativo. Então existe esse vácuo, a CBF sabe que existe esse vácuo, esse gap no protocolo, que talvez seja muito difícil de ser solucionado. Agora, o que é inaceitável, né, Fábio? Primeiro, o São Paulo deveria ter se pronunciado.
São Paulo tem peso, tem influência o suficiente para bater o pé e falar: eu não vou colocar o meu elenco em risco entrando em campo contra um time em que a gente não sabe quem tá contaminado e quem não tá. O São Paulo deveria ter se pronunciado, mas a CBF tinha a obrigação de se pronunciar. A CBF não podia ter se feito de morta até a hora do jogo, fingindo que não era com ela. E a gente não viu nenhum tweet, nenhuma postagem no Facebook, nenhum nada da CBF até que o STJD resolveu entrar no jogo. Tem alguma explicação para esse silêncio da CBF, Fábio? A CBF diz que estava esperando até o último momento por causa do bom senso para tentar realizar a partida, mas você tem total razão, Megali. A postura da CBF foi, no mínimo, absolutamente lamentável. Pois isso, e a CBF também, por volta de 9h30, 10 horas. Todo mundo já sabia que seria impulsência, um hospital referência para que sejam realizados esses exames, e esse hospital entrega o resultado para a CBF e para os clubes. Só que os clubes podem levar esse resultado para um outro laboratório de escolha própria para fazer uma contraprova. Enfim, para que existe então o laboratório referência? A postura da CBF foi absolutamente lamentável, a postura do São Paulo também. Os times ficam amarrados, né? Um temor enorme em relação à CBF. O Goiás poderia ter batido o pé e dito: eu não tenho condições de entrar em campo. O São Paulo deveria ter se posicionado logo no início da manhã e dito: não vou entrar em campo nessas condições, é um risco muito grande. São Paulo emitiu uma nota por meio do Twitter às 4h30 da tarde, aí é muito fácil, né? Convenhamos. A nota foi perfeita se tivesse sido divulgada ao meio-dia. Não às 4h30, às 4h30 eu escrevo também: estamos de acordo com a decisão de suspensão da partida. É absolutamente lamentável a postura de São Paulo e tardia. E a CBF nem se fala, né? Foi se pronunciar só 3 horas depois do jogo. Ou depois da decisão, né? Porque não houve jogo. O São Paulo deu uma de engenheiro de obra pronta. E a CBF, lamentavelmente, confirma tudo aquilo que a gente pensa sobre a CBF. Não tá nem aí pra saúde, não tá nem aí pra decisões morais, não é com a CBF. Não, a gente tem um compromisso com a emissora de TV, patrocinador, Se dependesse da CBF, os dois times teriam jogado ontem, sei lá o que teria acontecido. Dessa vez o STJD acertou ao intervir a tempo de a partida não acontecer. Fábio, obrigado pelas informações, boa semana pra você, meu Valeu, amigo. Abraço, boa semana.